E aí, galerinha, estamos de volta. Desafio das 21 semanas. Gente, aproveitem, é de graça. Ainda não sabe? Pô, tá vacilando. Você só tem que tirar uma foto fazendo sua redação, postar nas suas redes sociais, no caso no Instagram, marca @metatextual, manda para o meu e-mail, professor.hiltonalmeida@gmail.com, e aí os 5 primeiros que mandarem terão suas redações corrigidas gratuitamente. Então, não marca bobeira, não perde tempo, tá? Não vacila. Estamos no 14º tema, gente. Gente, bora lá. Problemática gestão de resíduos pós-consumo e seus efeitos no cenário brasileiro. É um tema muito atual, é um tema muito possível de ser abordado pelo Enem, pela UEMA, pelas universidades aí, tá? Assim que o vestibular for determinado especificamente a data, tá? Quando for estipulado, a gente vai poder aplicar tranquilo e calmamente. Por quê? Está relacionado à problemática que a gente vive, tá? Está dentro daquilo que a gente convive, tá? Gestão, pós-consumo, tá? De resíduos, tá ok? É importante enfatizar uma paradinha. Resíduo não é lixo. Vocês precisam entender isso aqui de uma vez por todas. Nem tudo que é resíduo é lixo, nem tudo que é lixo pode ser resíduo, tá? Então bora lá. Lixo é definido como qualquer tipo de item que não tem mais utilidade, não pode ser reutilizado, esteja em estado líquido ou sólido. Não tem como ser utilizado de maneira alguma. Já resíduo não. Resíduo é o nome dado à sobra de material que pode ser reutilizado de outra forma por outra pessoa em determinado momento, ou seja, pode ser reciclado, pode ser reutilizado. Isso aqui é resíduo. Se vocês dominarem essa definição, já vai ajudar bastante em relação à produção de vocês. Destinação e disposição final ambientalmente adequada. A gente precisa entender a diferença. Então, a destinação final é aquela em que os resíduos precisam de reutilização, vai envolver reutilização, vai envolver reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético, isso aqui é importante, como que vai aproveitar, e a gente tem uma novidade aqui, tá? Que já tem na Europa, já tem nos Estados Unidos, não tem no Brasil, e eu vou dar para vocês, inclusive para vocês trazerem como proposta de intervenção. E outras destinações, isso é a destinação final. Disposição final é exatamente a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Pessoal, destinação é o objetivo, qual é o destino daquele resíduo, e a disposição é onde ele vai ser colocado. A gente tem que ter essa visão daquilo que é ambientalmente correto, isso aqui é a legislação que fala, não sou eu, então a gente já vai à frente dos demais que não têm essas informações aqui. Gerenciamento de resíduos sólidos, conjunto de ações exercidas direto ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, tá? Isso é gerenciamento. Se a gente pensar, então, que isso aqui é gerenciamento, então falta muito no nosso país para a gente ter o que é de fato gerenciamento. Gestão integrada de resíduos sólidos, então, está mais complicado ainda. Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos, tá? Sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica. Pessoal, resíduo dá dinheiro, resíduo pode gerar lucratividade. E o Brasil ainda não se atentou, ainda não vislumbrou esse mercado, tá? Ambiental, cultural, social, com controle social, tá? E sob a premissa de desenvolvimento sustentável. Hilton, mas o que é sustentabilidade? É a gente pensar no conjunto, é pensar no ambiente, no meio ambiente, é pensar na população, é pensar na lucratividade, no poder econômico. Então isso é sustentável, sem falar que não vai gerar danos para as próximas gerações. Então isso aqui é o desenvolvimento sustentável, envolve pessoas,
o planeta e tem que ter lucratividade, tá? Atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, esse pensamento do desenvolvimento sustentável, infelizmente, ele ainda não está amplamente aplicado na gestão dos resíduos sólidos, tá? Só para vocês terem uma noção de classificação, aqueles que são chamados riscos potenciais de contaminação do meio ambiente, então perigosos, não inertes, inertes, tá? Então, o que são lixos perigosos, são todos esses aqui, ó. Óleo de cozinha, baterias de celular, pilha e tudo mais. Produtos fitofarmacêuticos, inclusive restos de remédios, tá? Venceu, vai jogar onde? É normal que a gente coloque, normalmente a gente coloca no lixo comum, mas deve ter uma destinação correta. Mas por que nós não fazemos essa destinação correta? Porque muitas vezes o próprio Estado não gerencia isso de forma adequada, ou seja, não estabelece um ponto de coleta específico, não faz a coleta seletiva, então a população joga de qualquer forma, tá? Lâmpadas, resíduos hospitalares, pelo amor de Deus, é o que mais se vê, que deveria ter uma destinação correta, que deveria ser incinerado, ainda resíduos hospitalares. Tintas, enfim, tudo isso aqui é chamado de resíduo perigoso, porque vai causar um impacto muito maior na natureza e pode causar também um prejuízo para o ser humano. Existem os chamados não perigosos, tá? Os resíduos não perigosos são todos entulhos e tudo mais, tá? São chamados não perigosos, orgânicos, enfim. Lixo seco, lixo úmido, reciclável, não reciclável. Então isso aqui é só para a gente ter uma noção daquilo que pode ser aplicado enquanto política de reciclagem. Metal, papel, plástico, vidro, resto de comida já não pode, mas pode haver a compostagem, ou seja, não é porque não pode ser reciclado que não pode haver uma destinação sustentável, tá? Isso é importante. Lixo seco, lixo orgânico, então separação de lixo, que a gente pode verificar que se o Estado falha, a população também falha quando há a coleta seletiva. Em muitos estados no Brasil existe a coleta seletiva, mas a população não faz isso de maneira correta. Quanto à origem, então esse lixo vai ajudar vocês a ir por uma introdução, se vocês quiserem fazer uma introdução por enumeração. Lixo doméstico, residencial, lixo comercial, hospitalar, industrial, público, domiciliar especial. Esses são os tipos de lixo que, se vocês quiserem usar como enumeração, fiquem à vontade. Agora, infelizmente, este aqui é o cenário do Brasil. A presença de muitos lixões. E o que é o lixão? Lixão é um lugar, um terreno em que a prefeitura normalmente, que é responsável por essa gestão, escolhe, compra, sei lá, aluga e joga aquele lixo, aqueles resíduos. Aí, na verdade, não é resíduo, é lixo mesmo, porque ele não é aproveitado de maneira nenhuma. Aí ele vai se degradando, causa impacto aos lençóis freáticos, eles causam, né, esses lixos todos, eles causam, porque lixos no plural, porque são origens diferentes, tá? Ao solo, lençóis freáticos, a presença de urubus, insetos, ratos, baratas, enfim. Então, neste caso aqui, este modelo é totalmente fora do padrão. Qual seria o ideal? Ainda não o ideal. O ideal ainda é tolerável, aterro sanitário. Desde que esse aterro sanitário ele esteja realmente dentro das normas, com proteção do solo, para não impermeabilizar, né, para não permitir que esse chorume ele vá para os lençóis freáticos. Esse chorume ele tem que passar por um tratamento, tá? Esse chorume passa por um tratamento, vai para uma estação de tratamento. Esse gás que ele é produzido, gás metano, ele pode ser simplesmente queimado ou ele pode ser utilizado para a geração de energia, tá? Isso aqui, aí não há insetos porque é uma cobertura diária ali de grama e tudo mais, então não há a presença de insetos. Aqui é o parcialmente ideal, mas o Brasil ainda peca nisso aqui. Qual seria o ideal que tem lá na Europa, já em vários países da Europa? São chamados WTE, que é Waste to Energy, que é energia a partir de resíduos, tá? Gente do céu, depois vocês pesquisem aí, tá? Com calma.
O que é isso aqui é uma usina, tá? Uma WTE é uma usina que vai queimar, que vai pegar resíduo, qualquer tipo de resíduo. Vai queimar, vai gerar energia elétrica, vai gerar gás. Esse gás ele pode ser utilizado tanto em carro quanto na cozinha. Pessoal, é fantástica essa tecnologia que o Brasil ainda não tem. Não tem lugar nenhum no Brasil uma WTE. Por quê? Porque é cara. E aí, como tem que ser feita essa adequação? Seria o Brasil fazer vínculos aí com a iniciativa privada para incentivos fiscais, porque as taxações no Brasil são muito altas, não? A tributação é muito alta, e aí não é atrativo economicamente para muitos empresários. Então fica a dica aí para vocês colocarem na proposta de intervenção. Coleta seletiva, infelizmente, as regiões Centro-Oeste e Nordeste são as piores em coleta seletiva. Resultado, a população joga o lixo de qualquer forma e a presença ainda de lixões, muitos lixões. Reciclagem e reutilização, Deus livre, né? A política de reciclagem, infelizmente, ela ainda não é tão eficiente no Brasil. Por quê? Volto a dizer, custo, é muito caro. Não é interessante para os empresários porque não é competitivo, não é um produto competitivo. Já não é culturalmente estabelecida essa ordem. E ainda não há competição de mercado. Vão ao supermercado, por exemplo, e procurem lá na seção de papelaria uma resma de papel A4 sem ser reciclado e procurem o reciclado. Muito mais caro, tá? É muito mais caro. Então não é atrativo, porque, poxa, se era para ser reciclado, ele deveria ser mais barato. Então ele acaba não sendo atrativo economicamente, tá? A reutilização, processo de aproveitamento, vou jogar a garrafa PET fora. Tem como reciclar? Até tem, mas, poxa, dá para aproveitar? Existem, inclusive, projetos, tá? De casas flutuantes para a população ribeirinha, que, infelizmente, feitos com garrafa PET, infelizmente, esses projetos eles não vão adiante, tá? Não tem como aproveitar porque a iniciativa privada e a questão pública também precisam estar alinhadas, né? Elas precisam estar alinhadas. Pessoal, o que há de moderno em relação à sustentabilidade está bem aqui, chamado de economia circular. É isso que faz com que um produto que seja extraído, tá, da natureza, passe por um processo de industrialização, vá para a comercialização, as pessoas usam, e depois vá para o lixo, esse lixo volta para um processo de reciclagem. Então isso é economia circular. Quando o lixo, ele não fica, ele circula, tá? Ele deixa de ser lixo e passa a ser realmente resíduo, tá ok? Pensem nisso. E aí a gente chega à problemática. Mas por que a gestão dos resíduos sólidos no Brasil é tão complexa, uma vez que o Brasil é a 9ª economia mundial? Por que é tão complexo? Pessoal, não tem como a gente não colocar a culpa no Estado. Limitadas políticas públicas. Como é que a gente comprova isso? Pouco incentivo para atrair empresas para promoverem reciclagem de resíduos, não só reciclagem, mas também compostagem, mas também a geração de energia elétrica a partir das WTEs. Pronto, acabou. Existência de lixões. Nós temos uma legislação, tá? Nós temos a Lei de Resíduos Sólidos que foi criada em 2010, foi sancionada em 2010 e previa a finalização, o fim, na verdade, de resíduos, de lixões até 2014. Estamos em 2020 e a existência de lixões ainda é muito alta no nosso país. Ou seja, é uma lei que não deu certo, não colou, tá? Infelizmente no Brasil ainda tem isso, lei que pega e lei que não pega. Porque os prefeitos, que são responsáveis para fazerem os ajustes, eles afirmam que não tem dinheiro, o município não tem dinheiro. Ou seja, quem tem que entrar com a parada é o governo federal. Não tem jeito, o governo federal precisa se envolver nessa paradinha aqui. Municípios, sem recursos para a construção de aterros, falham no processo de coleta. Também, muitos municípios ainda fazem a coleta em caçambas. Ou seja, além de lixões, ainda fazem coleta em caçamba. Coleta seletiva, então, fica muito distante. Além de limitadas políticas públicas, nós temos descarte responsável de populares, ou seja, a questão de resíduos, a política de resíduos, a questão da pós-consumo, também a gente pode colocar responsabilidade na população, em boa parte dos populares, na maioria inclusive. Ou seja, muitos
misturam os resíduos quando há coleta seletiva. Na cidade que tem coleta seletiva, muitos colocam lixo de forma para virar lixo mesmo, descartam em terrenos vazios, deixam nos seus ambientes, vamos pensar em praia, deixam lá o coco, deixam lá o canudo, e isso, pessoal, vai gerar riscos para o meio ambiente, para os garis e tudo mais. Abandono de resíduos em locais públicos, afirmam, principalmente aqui no Nordeste, tem essa cultura, tem esse pensamento de que se eles não deixarem o lixo no chão, os garis vão perder o emprego, não vão ter emprego. Olha que absurdo, isso é ignorância, tá? Comodismo, simplesmente comodismo. Levantei, eu estava tomando uma garrafinha, tá, de água, tá? Uma garrafinha com água e, sei lá, secou, acabou, olhou para o lado, olhou para o outro, porque não quer andar com aquele resíduo, tá? Acaba descartando em qualquer lugar. Quais são os impactos? A gente verifica aí todos os anos as enchentes, os bueiros entupidos de lixo porque a população descarta de maneira irresponsável. Dica de filme para vocês colocarem na introdução. Pelo amor de Deus, só coloquem filme na introdução se vocês de fato souberem, treinarem. Não vão entrar errado com filme, tá? Tragedy é um documentário, tá? Que serve como aula e alerta. Ele timidamente acusa governos de não se importarem com o destino de lixo e enfaticamente exorta o espectador a fazer sua parte, começando por evitar o uso de sacos plásticos e separar o material reciclado dentro de casa. Agora, não vai adiantar nada separar material reciclado se não tiver realmente como reciclar. Aí vai ser um trabalho em vão da população. O queridinho das redações quando falam de lixo ou resíduo, Wall-E. Por quê? Porque o robozinho é uma representação, na verdade, esse filme fala de um planeta Terra que deixou de existir exatamente por conta do lixo e a população foi viver na órbita, numa grande espaçonave, enquanto o planeta estava sendo recuperado, tá? Reciclagem, ou seja, os robôs estavam fazendo reciclagem que os humanos deveriam ter feito. Áreas de conhecimento para limitar as políticas públicas. Normalmente, eu uso o Peter Drucker, não existe em países subdesenvolvidos, mas subadministrados. Por quê? Porque é falta de gestão, é falta de vontade política. E aí a gente pode trazer impactos para a saúde pública que vai gerar mais danos para os cofres públicos. Thomas Hobbes, é dever do Estado zelar pelo bem-estar da sociedade, pois ambos estão unidos por meio de um contrato social. Thomas More, que a gente vai fazer uma alusão literária, porque ele é autor do livro Utopia, no qual ele estabelece um reino inimaginário em que a sociedade funcionava de maneira justa, igualitária, ou seja, nada semelhante em relação ao tema. Paulo Freire, teoria sem prática vira verbalismo. Por que eu gosto de colocar Paulo Freire? Porque existe uma teoria, qual é? A lei de resíduos sólidos, e ela não é aplicada. Pelo contrário, ela fica sendo postergada pelos prefeitos. Descarte responsável da população, Arthur Schopenhauer. Os limites do campo de visão de uma pessoa determinam o seu entendimento a respeito do mundo. Claude Lévi-Strauss, é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio de entendimento dos eventos históricos. Ou seja, se os familiares, se no passado as pessoas tinham o hábito de jogar os seus resíduos de maneira irresponsável, e as crianças observam isso, elas crescem observando e vão repetir comportamento. Que vocês podem também utilizar Durkheim, fato social, ou Karl Marx, o homem é, em sua essência, produto do meio. Vocês viram que eu não invento a roda. Eu não gosto de inventar a roda, porque vocês na hora lá, vocês vão precisar destes caras aqui, destas citações aqui que vão ajudar vocês, tá? Proposta de intervenção. Quem é que vai resolver essa parada? Ministério do Meio Ambiente. Eu já trago detalhamento aqui. Órgão responsável por promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização de serviços ambientais. Eita, eu acho que eu não vou conseguir decorar isso aqui, não. Então, eu sugiro que você faça o detalhamento realmente da ação, ou seja, traga um detalhamento, uma informação adicional para a ação ou para o meio. O que tem que ser feito? Apresentar um planejamento voltado para o aproveitamento dos resíduos sólidos de maneira sustentável, por meio de substituição de lixões por aterros sanitários e maior incentivo a indústrias de reciclagem e produção de energia. Detalhamento. Essa destinação de recursos federais, isso poderá ocorrer a partir da destinação de recursos federais a municípios que não possuem receita para a construção de aterros, incentivos fiscais para empresas de reciclagem e concessões para a exploração do setor energético a partir de combustão de lixo. Acabou!
Estou detalhando como é que a coisa acontece. Tudo isso a fim de que o Brasil, de fato, promova um gerenciamento dos resíduos dentro dos parâmetros do desenvolvimento sustentável. Eita, nós! Fácil, né? Gente, palavrinha de ordem, virou até um jargão, tá? Não inventem a roda. Sejam objetivos, sejam simples e produzam o texto de vocês de forma objetiva, tá? Sem inventar a roda, trazendo as áreas de conhecimento, trazendo as comprovações que eu garanto que vai dar tudo certo, ok? Encontro vocês na próxima aula. Forte abraço, tchau, tchau.